negócio, tá? Beleza. Na encenação, vai conversando. E aí, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui no evento do ERP Summit e eu queria dividir com você um pouco da equipe Lock One. Eu estou aqui com a Alexandra, que trabalha conosco na parte de vendas, ela é uma executiva do Lock One, está aí com os canais, com os parceiros, fazendo um bom movimento com esses parceiros para poder promover bons negócios. E o Marcelo, que é o pai da criança, né, o idealizador da solução, quem construiu a solução e quem é responsável tecnicamente por ela. Eu queria até começar perguntando uma coisa para a Alexandra, assim. Alexandra, o que você viu na solução Lock One, do que você já conhece aí de mercado, e como que o Hub pode ajudar os parceiros a vender no dia a dia deles? Ô, Rafa, eu penso que o ponto principal da nossa discussão é que há um mito em relação ao Lock One. As pessoas que hoje já conhecem o Lock One fazem uma associação de que o Lock One ele atende especificamente ao setor de locação. Perfeito. O que não é verdade. Né? A gente vê outros negócios que hoje rodam no SAP que precisam de soluções que nós já temos prontas. Perfeito. Né? E a gente tem vários cases nesse sentido e a grande ideia do Hub Lock One é fazer essa conexão, é melhorar a relação do cliente, porque existem soluções, por exemplo, um contrato que o cliente está buscando, não achou uma solução mais específica, sim. Enfim. É uma riqueza de detalhes que a gente nem consegue detalhar aqui neste momento. Perfeito. Mas vale a pena. É um facilitador, né? É um facilitador. É um facilitador, porque a ideia do Lock One enquanto vertical é atender qualquer empresa locadora. Mas a gente percebeu que foi construída uma solução bem robusta que consegue atender clientes SAP com recursos que atendem a locadora, como por exemplo uma gestão de frota, uma gestão de contrato, um controle específico de manutenção. A gente estava falando aqui com uma indústria que precisa fazer manutenção da parte industrial dela, né? E eu queria te perguntar, Marcelo, tipo assim, à medida que você foi construindo isso, ou desde lá da sua experiência como desenvolvedor, SAP, freelancer, que você estava sempre fazendo customização, o que é um porre, né? Da manutenção em customização é chato pra caramba pra consultoria SAP e tudo mais. Você já via essa ideia do Hub? Ou a ideia foi construir verticalizado e abrir o Hub? Porque o Hub acaba ajudando N clientes que não necessariamente são locadoras, né? A gente acabou desconstruindo um pouco a ideia de locação. Nós atendemos locação, veículos, máquinas e eletrônicos, super bem. Mas eu posso atender uma indústria que tem uma frota de veículos, por exemplo, né? Exatamente. Eu acho que na época que eu comecei a desenvolver essas integrações, sempre foi um mito, sempre foi era sempre, todas as empresas corriam disso, falavam, cara, integração, nós vamos ter que estudar, vamos ter que fazer o de para. E quando a gente começou a fazer o Lock One focado em locadoras, obviamente você falou, acho que começou a abrir um pouco a nossa mente para falar, opa, peraí, a gente aí começou o produto a se desenvolver, a gente foi para o desenvolvimento da API, principalmente na hora que a API ficou pronta, a gente falou, peraí, nós abrimos aqui um plug, né, que pode conectar qualquer solução com o SAP, então isso facilita, então deixou de ser simplesmente os campos do Lock One, simplesmente a lógica, o processamento do Lock One, a gente abre ali uma nova porta para infinitas possibilidades. E aí só da gente começar a pensar nisso um pouco, começou a surgir essas ideias de aceleradores, de possibilidades, né? E aí a gente tem agora realmente, igual você falou, a gente não está ignorando a ideia de locadora, isso continua muito forte, né? A gente é o DNA da Lock One, mas realmente abriu-se um leque bem interessante para a gente para ajudar o parceiro. Né? Essa nossa campanha fala sobre isso. Bora, parceiro, porque a gente tem coisa para ouvir e tem coisa para oferecer para o parceiro, né? Para ajudar realmente a potencializar a venda dos caras para business. Perfeito. Porque hoje, né, as consultorias elas acabam tendo um desafio grande de ter que aderir o SAP ao cliente. E se em cada projeto ele constrói uma forma de aderir, para o suporte dele fica complicado, para o dia a dia fica complicado. Então, é um desafio até que a SAP lança para os parceiros de construir soluções que atendem verticalmente o cliente com esses recursos, né? Como, por exemplo, a gente falou aqui da manutenção e por aí vai. Alexandra, na sua experiência aí com as nossas oportunidades, com o relacionamento dos parceiros, você percebeu que facilitou o dia a dia do parceiro? Com certeza. O Lock One acaba sendo um gerador de negócios. Perfeito. Porque quando o parceiro vai até o cliente, ofertando o B1, ele tem um back-office muito estruturado, mas ele não tem questões específicas no negócio do cliente. Sim. E quando o cliente
enxerga a operação dele dentro do Lock One, com toda a integridade, com o compliance ali que é gerado nesses dois núcleos, fica fantástico, porque a gente tem um processo de venda mais ágil, a gente consegue argumentar com o parceiro e também com o cliente em relação aos aceleradores, esse know-how que nós temos. Então, quando a gente vai implantar, a gente está transferindo também um conhecimento, uma curva de aprendizado que, às vezes, o parceiro não experimentou. Então, assim, agiliza de fato e isso traz uma credibilidade, uma segurança para o cliente comprar um Business One. Porque ainda existem mitos, né, de que é complexo, sabe? E quando a gente entra com essa ideia tão facilitada, tão adequada ao negócio dele, é muito interessante. Hoje eu estava conversando com um lead nosso, e assim, um detalhe muito pequeno, mas que ele falou assim, nossa, eu não tinha percebido que tem isso no Lock One. Perfeito. Eu disse para ele que existe a possibilidade do cliente dele ter acesso ali, tem o registro dos equipamentos, e aí deu algum problema, ele faz um chamado via portal, Perfeito. de forma que o cara que faz o planejamento das manutenções tem acesso em tempo real. Perfeito. Isso vai facilitar essa ponte entre ele e o cliente, essa credibilidade, né, da empresa, né, do cliente em relação a quem ele oferta esse serviço, e ele achou isso o máximo. São pequenos detalhes que mudam ali a rotina do cliente e que vai facilitar o nosso processo de venda. Isso aí que você está falando é muito interessante, porque a Alexandra falou do portal do cliente. O que é o portal do cliente? É um acesso para o cliente final, o portal de chamados, né? Para o cliente final fazer uma solicitação, abrir um chamado. Então a gente está atendendo o cliente do nosso parceiro SAP, o cliente do cliente, né? Então, assim, a nossa ideia sempre foi essa de levar recursos para que as pessoas possam lançar lá na ponta, na operação, sem que haja necessidade de redigitação dentro do SAP. Então, quando a gente fala, por exemplo, da gestão de frota, um custo da frota, hoje tem alguém lá no compras que tem que lançar esses custos manualmente. Se eu entregar esse acesso para o motorista, eu divido a responsabilidade com ele para ele poder ter que fazer esse lançamento. E a agilidade também, né? A agilidade que você tem em tempo real, igual você falou. Às vezes, normalmente, o cara preencheria um formulário que chegaria na empresa. Então, se ele faz isso online, está em campo, essa solicitação chega muito mais rápido ali no gestor e ele tem maior tempo de reação. Perfeito. Facilita a tomada de decisão porque já está no back-office, né? Outra coisa importante é quando a gente tem a visão do cara de finanças. Se a gente pensar em fluxo de caixa, existe toda uma programação, né, desse fluxo de recebimentos e pagamentos e que uma mera glosa pode comprometer o fluxo de caixa. Perfeito. E quando a gente entrega Lock One, a gente tem toda uma estrutura para esses registros em campo. Perfeito. A gente tem uma estrutura onde o cliente ele se corresponsabiliza, porque o técnico ali em campo ele vai coletar assinatura, ele vai coletar fotos. Perfeito. Então isso ele contribui nessa cadeia de rentabilidade, de lucratividade, porque um dinheiro que não entra no caixa hoje compromete as minhas ações. Sim, com certeza. Então, e o Lock One gera tudo isso, essa fatura, essa automatização desse processo, de forma que contribui lá no principal, que é na geração de dinheiro. Perfeito. Né? Porque todos os lançamentos que acontecem no Lock One, eles têm integridade financeira, fiscal e contábil. Porque não tem dado em paralelo. O banco de dados do SAP é a origem dessas informações e o destino dessas informações. Então eu te convido, você que é parceiro SAP, você que é cliente SAP, vem falar um pouco conosco, pede uma demonstração, a gente faz demonstração sem compromisso, entende um pouco a sua necessidade, a gente pode adaptar um pouco a forma de aplicar a solução, pode entrar um recurso simples. Nós temos um cliente aqui hoje que ele usa um chamado de serviço para fazer uma roteirização de uma entrega. Só isso, é uma entrega bem simples, é um recurso simples que facilitou a vida dele. Era uma parte operacional que estava fora do SAP e foi incorporada para dentro do SAP com os recursos do Hub Lock One. Então eu te convido a expandir um pouco mais os conhecimentos, entender um pouco mais dos recursos que a gente tem para compartilhar com vocês.